Vamos lá, de 6h15, sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Né? A gente está começando aqui, a gente deu um nome aqui, o nome provisório de Multicast, né? Um papo aqui interativo em várias frentes. Né? Vocês estão vendo aqui de um lado aqui o festival de computadores, aqui, de cabo, fone, etc. Né? A gente está fazendo um experimento aqui, seguindo um conceito do Phygital. Né? Nós estamos aqui presencialmente no Vírgula Hub de Inovação, né? Eu, né, o Daniel Giacometti da Invedo, que está aqui na outra câmera, né? O Adolfo Oviedo da Prevision, que está aqui na outra câmera ali, né? Vocês estão vendo nós três aqui, tá? E o Sérgio Iatti está remoto aqui, diretamente do Rio de Janeiro com a gente. Né? É um prazer estar recebendo vocês aqui. O Espaço do Vírgula foi inaugurado essa semana, na quarta-feira. Né? Eu sei que vocês estavam aí cheios de atividades, não puderam estar com a gente. Mas hoje a gente está conseguindo, né? Era para ser um happy hour, né? Era melhor ter uma cervejinha aqui do que uma água, né? Mas sexta-feira a gente está tendo essa primeira oportunidade. Né? Gente, toma água, se hidrata aí, que a semana foi puxada para todo mundo. Né? O Sérgio está lá, certamente já fez o cafezinho dele lá na casa dele, né? E a gente está aqui nesse momento bater um papo, aqui, falar um pouco sobre empreendedorismo, inovação, capital de risco, etc. Né? E dar uma contribuição para o Vírgula que tá começando. Tá? Depois eu falo um pouco mais do projeto. A gente tem um lançamento, né, agora às 20 horas também, de um livro. Né? E esse bate-papo, em algum aspecto, ele é uma repetição de coisas que a gente já fez anteriormente. Né? No período da pandemia totalmente online, coisas que nós já fizemos presencialmente lá na Universidade Federal Fluminense, né? E agora a gente está fazendo aqui no Hub de Inovação. Tá? Eu vou fazer uma rodada inicial para vocês se apresentarem, né? Contarem de novo as histórias que vocês já contaram 50 vezes, mas para a gente, né, alinhar todo mundo, quem está vendo a gente aí pela primeira vez, quem vai assistir depois, a gente vai disponibilizar aí no Instagram, no YouTube, né, esse conteúdo. Tá? E aí depois eu vou fazer algumas provocações aí para animar o nosso papo. Né? Então eu vou começar pelo estreante nessa mesa, né? É o Adolfo. Né? Vou começar pelo Adolfo. Adolfo, para você que está aí com a vírgula, né, aí ao fundo, né? Falar um pouquinho de você, da tua experiência, né, e essa transição. A gente sabe que você teve uma vida corporativa, né, e aí fez uma transição para o mundo do empreendedorismo, e falar da sua empresa, né, da Prevision, né, que é o que a gente... Claro, a gente quer saber de você, mas a gente quer saber da empresa também. Né? Bom, boa noite aí. Prazer estar aí compartilhando com vocês. Embora a gente já se conheça, né? Mas é sempre bom também compartilhar esses momentos de conhecimento. Embora meu sotaque, eu nasci no Chile, né? Eu me formei aqui no Brasil, na Universidade Federal Fluminense também, tá? No tempo que na escola de engenharia toda somava em torno de 90 alunos, em total, em todos os anos. Todas as turmas não superavam isso. Hoje acho que tem mais de 1.000, 2.000, é bem impressionante esse crescimento. E, bom, minha vida tem sido um tanto quanto corporativa no mundo, né? Embora tenha me formado em engenharia metalúrgica, meu desenvolvimento tem sido mais amplo dentro da própria engenharia, avaliando projetos e também participando em desenvolvimentos tecnológicos e comerciais em empresas como ABB, Schneider Electric, Gerdau também, e 12 anos muito gratificantes na CSN, onde, curiosamente, fui aprender essa nova inquietude sobre a inovação. Não propriamente em si por causa de algum projeto específico, mas sim por um desafio do próprio grupo que tínhamos de como procurar fomentos
para tanto projeto que estava, por dizer assim, de maneira repressada por falta de recursos. E onde fomos aprender? Curiosamente, na indústria cosmética. Uma diretora me chamou, junto com uma equipe que estava Germana e News aí naquele tempo, e falaram, por que a gente não vai conhecer isso? Como se faz inovação no ambiente fora siderúrgico? E fomos na Natura, uma empresa de cosmético, aprender um pouco dessa procura por recursos. E a partir daí eu também comecei a ficar um pouco inquieto nesse ambiente. É interessante, eu venho de uma família que tem uma história também empreendedora, e aí depois, em alguns ambientes representando a CSN, conheci meus atuais sócios, e saí da CSN, me dedico 100% à empresa minha agora, que é a Prevision, é uma empresa de tecnologia onde desenvolvemos o foco em melhorar a mobilidade através de aplicar um conceito que nós chamamos de o veículo é um IoT. Ele está todo sensorado, ele já tem tudo para a gente utilizar esses dados e melhorar a base de conhecimento. Isso tem nos feito destacados desde 2019, dentro do ambiente startup, e curiosamente startup de cabelos brancos, né, que o pessoal geralmente é mais novo. E hoje a Prevision é uma empresa que está na Bosch, está na Volkswagen Veículos Leves, está na Peugeot, estamos também na Fiat, desenvolvendo já um equipamento muito mais poderoso. Nosso foco é software, mas dependemos também de hardware. E temos a grata notícia de que na próxima semana, digamos daqui a 2 semanas, estamos nos apresentando no Web Summit de Lisboa, um dos maiores, né, encontros de inovação mundial. E isso tudo graças à dedicação que tivemos, mas de um apoio de uma série de instituições que nos acolheram para desenvolver nossas ideias, nosso desenvolvimento, que acredito vai ser o tema da conversa. Tá bom? A conversa vai por aí mesmo, né? Daqui a pouco eu volto para a gente falar de Embrapi, para a gente falar de parceiros, etc. Deixa eu rodar, pegar o Sérgio aqui, que está distante, né? Vou inverter aqui, tem um empreendedor de um lado, o outro do outro, tem um outro lá, mas a função dele hoje é um pouco diferente aqui com a gente, né? Sérgio, conta um pouquinho também de você, da tua trajetória, né? E a tua atual atividade. Oi, pessoal, boa noite. Marcelo, obrigado pelo convite, sucesso aí para o Vírgula. Eu hoje estou falando de São Paulo, não estou do Rio, não. Fechando a semana aqui numa bateria de encontros e reuniões. Pois é, a minha trajetória, eu venho aí os últimos 20, 25 anos envolvido no ecossistema de diferentes maneiras, primeiro como empreendedor, depois trabalhando em incubadoras de empresa, na incubadora da PUC, uma atividade paralela também como professor de empreendedorismo, inovação, tenho uma passagem pelo governo como assessor da diretoria, primeiro da presidência, depois da diretoria de tecnologia da FAPERJ, uma atividade também como investidor anjo. Daniel aí é um dos nossos investidos, com um grupo de parceiros que têm, né, investido em empresas de base tecnológica. E minha atual função atualmente, eu trabalho numa gestora, na Antera, com foco em investimento, né, em empresas iniciantes, early stage. Nós temos 2 fundos, 200 milhões sob gestão, são 55 investimentos, e a gente agora está preparando, está em processo de montagem de um novo fundo para selecionar aí mais entre 15 e 20 empresas em breve. Obviamente, a gente precisa montar o fundo antes para fazer novos investimentos. Então, é isso. Rapidamente aqui a trajetória. Obrigado. Sérgio, obrigado. Então, aí já deixo um desafio para você, né? Olha para a gente aqui, a gente quer um fundo aqui na região, quer você mais presente aqui, você já tem um investimento aqui, né? Você já tem um investimento, a gente quer mais a expertise de vocês aqui para a gente estar desenvolvendo um fundo juntos, alguma coisa aí nessa linha.
Você sabe que o Daniel é meu olheiro aí, né? Ele fica... Eu sempre ligo para ele e falo, e aí, cara, o que você está vendo aí? O que tem de novo aí? Vai me contando. Estamos ávidos por encontrar novos empreendedores. Perfeito. E acho que a ideia do vírgula é um pouco nessa linha também. Bom, vou passar então aqui ao Daniel, né, para ele falar um pouquinho também da trajetória dele. Ele tem uma trajetória, eu já conheço mais, tem uma trajetória bem interessante, que não veio desse mundo, né, da tecnologia, né? A tecnologia é que puxou ele, né? Conta para a gente um pouquinho a tua história e a história também da Invedo, por favor, Daniel. Bom, Marcelo, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite. Acho que não é a primeira vez que a gente se encontra e sempre é um prazer. Sempre virtual, né? Exato, é a primeira vez que a gente pode realmente ter um contato, né? Então, muito legal estar aqui, né, no Vírgula. Acho que desde que eu voltei para Volta Redonda em 2018, 2019, venho trabalhando em diversas frentes para, de alguma forma, contribuir com, né, o desenvolvimento regional. E aí essa iniciativa nascendo, acho que é muito gratificante ver a região começando a formar esse tipo de massa crítica, né? Então, bem bacana poder participar dessa inauguração, né? Como eu falei, né, eu voltei para Volta Redonda, porque sou de Volta Redonda, eu fiquei 10 anos no Rio, então, né, cresci aqui, fui para a capital, lá eu tive meu primeiro contato com a inovação, de fato, ali na incubadora de empresas da PUC do Rio, né? Minha graduação não era numa área que envolvia tecnologia, mas desde o início ali me envolvi numa empresa de tecnologia. Então, aquela trajetória, entrei como estagiário, né, me tornei sócio, tomei gosto por aquilo, né? Minha vida, né, empreendedorismo ali, ele foi muito mais por uma experiência, né, natural. E depois de um tempo, né, nessa jornada, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, aprender muita coisa. Tinha vontade de voltar do interior, né, voltar para Volta Redonda. E aí tomei a decisão em 2018, né, de deixar tudo para trás, começar aqui de novo. E foi num evento, né, um dos primeiros eventos, na verdade, até de startups na região, que eu conheci os meus sócios também, né, achava que na região não acontecia quase nada, né, e foi uma surpresa grata num evento, né, num standzinho de canto, eu encontrar aqueles que depois se tornariam, né, os meus sócios na Invedo. E a partir disso, né, a gente começou a formar algo aqui na região. No início, algo ainda muito devagar, né, porque é difícil você começar algo onde não tem nada, né, assim, a troca é muito importante, né, um ambiente como o Vírgula propicia isso. Você começar sozinho é muito difícil, né, a troca de experiências, buscar os interesses em comuns ajuda bastante. E lá naquele momento, né, era bem árido o terreno, mas ainda assim a gente conseguiu, né, formar o que eu considero aqui na região uma equipe de excelência. O pessoal fala muito, né, sobre mão de obra. A gente teve a sorte, acho que, de encontrar pessoas muito boas, né? Então, a Invedo, que nasceu ali em 2020, né, ela iniciou a operação mesmo em 2020, um foco, né, na indústria. Então, aqui a gente está próximo de um polo industrial, a gente já nasceu muito próximo à indústria, com uma proposta também de trazer a transformação digital para dentro da indústria, desenvolvendo sensores e dispositivos inteligentes, né? Então, desde o hardware até o software, uma abordagem que envolve muito a computação de borda, né, internet das coisas, inteligência artificial. Então, a ideia sempre foi, né, trazer essas tecnologias para realmente auxiliar a indústria na melhoria de eficiência de processos, né, olhando muito para monitoramento de processos. A gente via, né, a indústria falando muito sobre transformação digital, indústria 4.0, mas pouca coisa de fato acontecendo, né? Uma dificuldade muito grande de fato comprovar o retorno dos investimentos. Sim. Não, e também toda uma discussão, assim, tá aí a indústria 4.0, etc. O conceito ele é muito bonito, né? Mas como é que na prática você traz isso para dentro da tua operação, né? Que tipo, você tem uma miríade de tecnologias disponíveis, mas como que você combina essa nova camada de tecnologias com o que já está na linha de produção, né? Quer dizer, como é que você equilibra essas coisas, como é que você faz o investimento de forma adequada. Muito legal, muito legal. Mas eu acho que aí nos dois casos, né, as duas empresas estão olhando essa coisa realmente da quarta revolução industrial, né, da indústria 4.0, e como lidar com isso, né, como ofertar serviços para essa indústria que está aí, que ainda é relevante e que precisa cada vez de mais, né, de mais investimento, de mais tecnologia para fazer melhor seu produto. Legal, bem legal. Deixa eu perguntar, voltar lá no Adolfo, né, perguntar para ele um pouquinho o desenvolvimento da Prevision. Tem desenvolvimento interno próprio, né, tem também uma identificação de demanda dos clientes, etc.
mas também, né, hoje o conhecimento ele é tão complexo que você não consegue fazer sozinho, né, todo o desenvolvimento. Você tem que olhar coisas que estão prontas, plataformas de grandes fornecedores, né, olhar a integração com essas coisas e também buscar parceiros para desenvolver a tecnologia, né. Eu sei que vocês têm uma parceria lá também, CPQD, lá em Campinas, né? Isso. Se você falasse um pouquinho dessa parceria também, do papel da Embrapil também, nesse processo. Eu acredito que uma das maiores curiosidades em si, nesse mundo cheio de interações tecnológicas, né? É interessante que você vai aprendendo cada vez mais, maiores termos de uma série de coisas. E uma das coisas que sempre nos chama a atenção é que se fala muito do futuro, que é essencial. Só que dos questionamentos de onde nasce a motivação é quão longe estamos do presente. Quando você começa a analisar, inclusive com juventude, eu não sou professor, mas com o pessoal assim, dizendo, como esse coroa está fazendo uma coisa relacionada à tecnologia, quão distante estamos do presente. Porque muitas das coisas que se falam, como se fossem do futuro, elas já estão. Aqueles veículos aéreos autônomos que deixam a caixa de cerveja na sexta-feira, né, na casa, em alguns lugares existe. Né? Então, estamos um pouco distante do presente. E a partir daí, por que eu estou falando isso? Que nossa ideia surgiu de como esses veículos que têm tantos dados, por que se perdem, o que poder fazer com isso? Aí começamos a dizer, não, mas faltaria um conhecimento, como você falou, de alguma plataforma. Não, mas eles existem. E começamos a criar um conceito de como aplicá-lo, principalmente numa área, numa região, a nossa, que tem o parque automotivo mais novo instalado aqui no Brasil e, por ende, na região aqui da América do Sul, latino-americana. Né? Então, não tem menos de 15 anos, provavelmente. Então, vamos levar nossa ideia. E o que fizemos? Através de conhecimentos, de pessoas, levamos uma ideia de que a gente poderia solucionar, talvez, imaginamos, talvez um problema que existisse. Ou seja, tudo que hoje utiliza papel, por que não utilizar essas informações em tempo real? Para você, chegamos assim, né, numa reunião, para você verificar se o produto que você está fazendo não vou chamar sob licença, mas sob encomenda, né, porque os veículos, a matriz manda por dizer assim, um projeto, né, e que você tenha feito. E muitos ficaram dizendo, mas espera aí, essa tecnologia se vai embarcar no veículo, vamos ter que chamar a matriz. Não, estamos criando um conceito para você verificar se o que você está fazendo está atendendo à norma. Claro, quando falamos essa frase meramente assim, lançada, até nem preparada, o pessoal, beleza, poderíamos fazer um teste. E aí nasce o que acredito que a inovação vem abrir nesse ambiente muito incipiente de inovação aberta, que não existia no momento, né? Vamos testar essa ideia, e isso é fundamental. Mas como testar a ideia e você começa a identificar seus gaps. Olha, precisamos saber um pouco como fazer essa conectividade apropriada. Onde fizemos isso? Chegar ao CPQD é uma coisa, mas através desses núcleos, eu fazia parte de um núcleo chamado Líder de Desenvolvimento da região, onde veio uma pessoa de Campinas, onde fica esse centro de pesquisa, um dos mais importantes, inclusive, no Brasil, em telecomunicações. E quem veio dar a palestra era de Volta Redonda, o Tarcísio, que talvez vocês conheçam. Ele é de Volta Redonda, mas como não tinha aqui a formação do que ele desejava na telecomunicação, emigrou, foi para Campinas, fez sua vida, e hoje ele fez essa ponte nos ajudar para poder realizar essa ideia que lançamos. Todos fomos avançando
E aí descobrimos que existe uma série de suportes que, quando bem estruturados, não na base, mas bem estruturados com o que o suporte te fornece, você pode criar um projeto. E nos falaram uma coisa: recursos existem, faltam projetos. Né? E essa é uma coisa que nos motivou, principalmente pela inquietude que tínhamos e o background. Quando eu falo background, a experiência. A experiência tem uma faca de dois gumes, né? Porque às vezes te impede inovar, mas permite também observar alguns processos de maneira mais ampla. Então, meu sócio, por exemplo, tem 15 anos a 18 anos em desenvolvimento de software. E eu tenho um conhecimento na área de processos, então isso foi aos poucos avançando, e a própria colaboração de quem tinha a inquietude de resolver algo, que nesse caso o cliente, fez com que isso pudesse crescer. E hoje é assim, envolvido mesmo nisso. Quer dizer, então, eu vejo no teu caso aí, né, muito assim, a questão, né, da constituição da sociedade, encontrar os parceiros corretos, né, aquela alma, aquele casamento, a gente fala que é aquele casamento sem sexo, né, encontrar a alma gêmea ali para negócio, né, a questão do networking, ele é importante, né, e aí é um elemento que a gente também olha muito aqui na região hoje, né, e essa questão de você encontrar uma fonte de conhecimento e uma fonte de recursos. Essas coisas todas, elas precisam estar amarradas para acontecer. Obviamente, além de tudo isso, há uma demanda, uma necessidade real, né? Essas são coisas reais aí que estão, né? Se não tiver todos esses elementos, não acontece, né? Aí eu aproveito e pergunto para o Daniel a percepção dele, se é por aí também o caminho, né? Você falou também dos teus sócios, né? Quer dizer, você falou também da demanda, né, dos clientes, se você também percebe isso, o teu caso também, o caso de vocês também é nessa linha, nessa direção. Com certeza, acho que desde o início a gente sempre contou com parcerias importantes, né? E hoje, apesar da gente estar no interior do estado do Rio, Volta Redonda, a Inveto faz parte do Cubo, que fica em São Paulo. A gente tem projeto em Brasília, com o Senai Cimatec na Bahia, tem projeto lá com o Inmetro em Xerém. Então, assim, totalmente descentralizada nessa rede, né, tanto de acesso à mão de obra, quanto também de parcerias, né? E aí, em camadas, né, claro, encontrar as pessoas certas para fazer o negócio junto, primeira etapa, né? Então, quem compartilha da sua visão, do seu sonho, né, para construir aquilo junto, que não é fácil, é muito mais difícil, é muito menos glamuroso do que parece, né? E aí, segundo, encontrar uma equipe boa, né? Encontrar uma equipe boa depois, encontrar os parceiros certos, porque acho que é muito difícil fazer tudo sozinho. E aí a gente consegue fazer essa rede. Legal, legal. Quer dizer, as empresas de vocês têm na faixa de 3, 4 anos de operação, né? São efetivamente startups. E aí, até para puxar o Sérgio também para o nosso papo, né? A percepção de vocês da importância também do capital de risco. Eu sei que a Inbedo recebeu, né? A Prevision recebeu também investimento, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do momento disso. Já foi ali no Vale da Morte, se foi seed, né? E o que vocês estão pensando em mais para frente também, né? Buscar aí uma rodada A, como é que vocês estão olhando isso? Pode ser Daniel aí primeiro. Para a gente foi muito importante, né? Assim, desde o início da nossa operação, a gente conseguiu ser o que a gente chama de bootstrapping, né? A gente vendia, né, soluções, já gerava um pouco de caixa e financiava a operação, mas chega um ponto em que, para continuar crescendo organicamente, é muito difícil, né? Você precisa dar um salto muito grande, você tem as necessidades ali do cliente, falta o recurso, e aí esse orgânico ele, né, se torna insuficiente. E aí foi quando a gente começou a buscar, né, o primeiro investimento, né? E o primeiro passo, claro, conversando com pessoas que a gente conhecia já e tinha um certo nível, né, de confiança. E aí o nosso primeiro investimento anjo, né, ele veio com mais ou menos 1 ano de operação, que foi que permitiu a gente dar o primeiro salto, né? Ou seja, não se preocupar só com o final do mês, mas olhar pelo menos para 6, 7 meses na frente. Então isso foi muito importante, foi o primeiro momento ali, e permitiu a gente crescer, né, de forma vertiginosa nesse ano seguinte. E aí depois, claro, né, você vai chegando a novos momentos, né? E aí agora em 2022 a gente se viu nesse desafio de novo, e aí partiu para uma primeira, né, rodada, seed,
e aí já com fundo, né, de venture capital. Então, ele captou em fevereiro, né? Então, assim, foi um desafio, né, estruturar essa rodada, é totalmente diferente, né, captar um anjo, depois um fundo, mas tem sido uma jornada interessante ali, que está permitindo a gente continuar crescendo. Bem interessante também, né? E aí tem todo o processo também do namoro também, com esses novos parceiros que se agregam ao projeto, né? A coisa do alinhamento da visão de médio e longo prazo, né? Tem uma série de aspectos. Também todo mundo acha que é fácil, né? Esse casamento, e ele não é, né? Ele é um namoro, ele pega na mão, é um namoro, tem um tempo, né? Mas tem uma coisa que acho que deve ser destacada assim com propriedade, tá? E não digo isso com propriedade, só que ouvindo também a conversa entre nós, resulta interessante colocá-la. Né? Quando você cria uma solução e só se volta para a solução no dia a dia, você fecha uma série de portas e perde oportunidade. Eu vou dizer assim, por isso que a experiência às vezes te trava. Por quê? Com meus sócios, mais novos também, né? Eles, e nesse ambiente de software bastante aberto, e eu no ambiente de processo, quando recebemos um convite para participar da turma pioneira do BNDES Garagem, eu falei, nossa, vamos entrar naqueles ambientes de muita festa, minha visão, tá? Errada. Muita festa, inovação, não era nem inovação, de startup, aquelas festas que se vê nos filmes dos restaurantes. Cara, foi a melhor coisa que fizemos. A gente envolvido no processo, mas também participávamos desses núcleos que, no fundo, estão te formando. Estou falando isso porque são os programas de aceleração, assim como vírgula, está nascendo, são programas que começam a criar essa janela mais aberta para as oportunidades, e em um desses eventos apareceu a Gavia Angels, e em março de 2020, quando estava no início praticamente toda a pandemia, inclusive com o nosso cliente fechando contratações por uma ordem da matriz, né? Nós conseguimos capturar algo que nos manteve durante todo esse período, um capital muito importante, né? Ou seja, tínhamos o apoio do primeiro projeto através do CPQD, que fez as intermediações de um apoio Sebrae e Embrapi, mais esse aporte que tivemos nesse ano, sem faturamento, que nos deu, quando você fala, né, o Vale da Morte, praticamente você nasce no Vale da Morte. Tá? Mas é muito importante essa relação de como você abrir sempre para aqueles eventos estar tendo lá, mas saber também, porque depois chega um momento que você começa a perder tempo também. Na verdade, a morte está espreita todo dia, né? Todo dia da empresa, o dinheiro está saindo, né? O caixa você está executando, né? E eu falo sempre isso, eu já tive, não na área de tecnologia, mas eu já tive envolvimento com alguns negócios, e falo assim, olha, no papo, na conversa, tudo é lindo, né? Você conhece as pessoas na hora que o dinheiro começa a sair do bolso delas, né? E aí o caixa vai ficando apertado e a dificuldade, às vezes você está conversando prospectando um cliente, você acha que vai fechar aquilo ali em 3 meses, leva 1 ano, e aquilo vai gerando ali um desespero e prazo de pagamento. Às vezes você lidar com a burocracia do teu cliente, né? Isso é uma dificuldade também. É outro nível. É outro nível. Talvez, por exemplo, você está falando de uma startup, uma empresa pequena ali, às vezes já no estágio com 10, 15 pessoas, 20 pessoas, e você está lidando ali com uma empresa multinacional, com um mastodonte ali, que tem todo um processo, né? E isso também é uma outra dificuldade. Eu vou aproveitar o embalo, né, já que a gente começou a falar de capital de risco, e aí o Sérgio hoje está na outra ponta, né? Quer dizer, a primeira coisa que apareceu aqui é o papo que já vem rolando há alguns anos, né? Dinheiro tem de sobra, não tem bons projetos, né? Eu tenho 2 percepções disso, e aí eu vou fazer a provocação ao Sérgio. Uma, o capital de risco no Brasil, ele acabou vindo talvez de uma origem financeira, né?
Diferentemente, né, da turma de banco, etc., mais recentemente a gente tem já empreendedores que, né, fizeram os seus negócios, venderam e aí passaram a ser investidores, etc. Diferentemente, talvez, de Inglaterra, Estados Unidos, etc., onde esse dinheiro ele predominantemente veio da própria indústria, né? Quer dizer, tem ali os empreendedores seriais, etc. Está cheio de exemplos disso no Vale do Silício, né? De pessoas que empreendem ali serialmente e depois passam a ser investidores ali ao longo do processo. Então, eu fico na minha percepção que, primeiro, há talvez uma percepção de estar se buscando projetos que tenham uma rentabilidade muito alta, até pela nossa cultura financeira de juros altos, etc. Pouca experiência com negócios reais, que tem uma outra demanda de desenvolver tecnologia, de testar, de fazer um MVP, etc. E, por outro lado, sim, aí um amadurecimento do ecossistema, né, de empreendedorismo, onde você efetivamente passa a ter novos capitais. E aí eu queria ouvir do Sérgio um pouco o que ele acha desse contexto, se eu estou olhando ele certo, se eu não estou olhando, né, e como é que ele vê. Cara, eu acho que, de fato, essa primeira leva de investidores, né, de capitalistas de risco no Brasil, ela é de alguns egressos de mercado financeiro, mas talvez muito mais de... Veja, teve um... Eu acho que tem que se... A gente não pode esquecer que tanto a FINEP quanto o BNDES fizeram um movimento importante para criar a indústria de fundos de capital semente no Brasil, né? Esses fundos que investem em empresas iniciantes. E a partir daí, em especial pelo Criatec, que era um fundo que tinha vários domicílios, né, em diferentes estados, deu origem a uma série de gestores regionais que hoje são pessoas muito experientes que estão tocando fundos. De prima, assim, eu me lembro do Francisco da SP Ventures, que está em São Paulo, tem um fundo direcionado para agronegócios, e tem outros. A FINEP também participou muito forte disso. Então, essa primeira turma, eu acho que tinha, assim, algumas pessoas... Ninguém tinha muita experiência, na verdade, ninguém tinha experiência nenhuma nisso, né? E então as agências deram esse pontapé inicial. Num segundo momento, eu acho que veio a chegada de alguns financistas, pessoas vindo mais da indústria financeira, mas que lidavam com líquido, né, com ativos, não ativos alternativos de como esse investimento em empresa. E agora a gente começa a ter, como você disse, uma leva de pessoas que era de empreendedores, pessoas que vinham da operação de negócios. Esses negócios cresceram, tiveram muito sucesso, foram vendidos, e muitos estão se tornando, ou alguns estão se tornando, capitalistas de risco. Então, tenho lá o pessoal da Domo, que era ex-Buscapé, a Headline também de um outro ex-Buscapé. Então, a gente começa a ver essas iniciativas, e, particularmente, eu acho que... Eu vou dar uma perspectiva pessoal e uma de pesquisas, tá? A minha é que os operadores, quem já teve do outro lado, entende bem as dores, empreende o processo, o mecanismo, tem mais chance de ser um capitalista de risco melhor do que um financista, né? E eu já vi algumas pesquisas que evidenciam isso também. Então, talvez esteja puxando a sardinha aí a brasa para a minha sardinha, mas eu já vi outras pessoas também confirmando isso. E é legal ver isso no Brasil, né? Está começando a acontecer, coisa que já é comum, em especial nos Estados Unidos, agora a gente vê acontecer aqui. Então, a minha expectativa é que daqui para frente a gente tenha outros fundos sendo criados, e esses fundos muito possivelmente serão geridos, se não totalmente por equipes de ex-empreendedores, mas um blend de empreendedores com pessoas egressas do mercado financeiro mais formal, ou com esse viés, né, mais financista.
E, geralmente, esses são os melhores times, são esses times híbridos, né? Esses times com habilidades complementares, que é verdade tanto numa startup quanto numa gestora que investe nas startups. Beleza, Sérgio. Aí você colocou um ponto que é importante, né, que é o papel também do chamado capital de risco público, né, Public Venture Capital, né, Public que Venture Capital, talvez 10 ou 15 anos atrás ninguém falava disso no Brasil. Quando a gente começa a ter contato com essa até com a literatura internacional, e vê que ele é essencial, principalmente nos estágios iniciais do negócio, né? Uma outra percepção que a gente acaba tendo, né, e eu não sei, talvez o Adolfo e o Daniel estejam em empreendimentos que são a exceção, é que tem muito mais dinheiro para as etapas finais, mais maduras do processo, para consolidação de empresas, né, para empresas de grow, né, e menos nesse estágio inicial do seed, ainda atravessar o vale da morte. Eu acho que minha percepção é que é assim em todos os mercados. Eu vejo a tua percepção no Brasil hoje, como é que tá isso? Cara, eu acho que isso mudou muito nos últimos anos. Teve uma profusão de novos grupos de anjos sendo criados, e eu acho que essa turma... Para assistir. Não, mas isso não. Oi? Tivemos aqui uma falha técnica aqui. Tá. Então, assim, o mercado, essa escassez de recursos nessa fase inicial, que era muito preenchida ali pelos Friends and Families, né, e pelos grants das universidades, pelos fomentos, né, das agências, ele nesse passado recente, começou a ser suprido também pelos grupos de anjos. O Adolfo falou aí no Gavea Angels, talvez o Gavea Angels tenha sido um dos primeiros grupos de anjos criados no Brasil, e durante muito tempo era ele e só ele, né? Não me recordo, não me lembro assim de nenhum que está há tanto tempo na estrada quanto o Gavea Angels. Mas hoje não, hoje você tem o Poly Angels, você tem a GV Angels, você tem um monte, né? Tem o Urca Angels, do qual eu faço parte também. Então, assim, é interessante porque eu tenho visto lá, por exemplo, no Urca Angels, que eu estou mais próximo, a gente tem feito investimentos de 1 milhão, 1,5 milhão, assim, com recorrência, né? Então, eu acho que cada vez mais esse gap está sendo sofrido. E veja, tem um animal novo nessa selva aí, que é a história do crowdfunding, né? Eu acho que isso é um mecanismo muito interessante, que apareceu recente também, e teve uma mudança da lei recentemente, acho que isso é coisa desse ano, né? Havia um limite para captação nessas plataformas que era de 5 milhões, e hoje foi ampliado para 10 milhões. Então, veja, é bem legal isso, né? Eu acho que tem bastante recurso disponível. Óbvio, a gente está num período aí de, né, um ano complicado, eleição, problemas na Europa, aumento de juros, o mercado ficou menos líquido, né? O pessoal está esperando para ver o que vai acontecer, mas eu acho que para o ano que vem a gente vai voltar a ter aquele movimento. Então, assim, a minha visão é que tem muito dinheiro disponível, sim. Legal, Sérgio. Você até adiantou que era a próxima pergunta, né? Que era até para vocês três, como é que é a visão, né, do amadurecimento desse mercado, né, e do surgimento do crowdfunding, né, das plataformas como a CapTable, né? Quer dizer, se isso muda a percepção do investidor, né? Se você, quer dizer, acredito que você entenda isso como um elemento complementar, mas, na verdade, surge também em algum aspecto como um concorrente possível, né? Porque permite ao investidor pequeno, né, olhar diretamente isso, e até um investidor que não é um investidor de startup,
né, alocar um percentual ali né, do investimento dele nesse tipo de fundo, acreditando que tem um gestor por trás fazendo uma boa avaliação, né? Como é que é a tua percepção desse mercado? E agora também tem um outro aspecto, né? A possibilidade, a criação do mercado secundário, né? A possibilidade de você vender as cotas que você adquire e ter uma saída antes, né? Quer dizer, como é que você está vendo isso aí? De fato, eu já tenho visto alguma negociação de secundário entre grupos pequenos, né? Então, hoje você pode, né, dentro de um pool que fez um investimento através de uma plataforma numa empresa, eu já vi negociação ocorrendo entre esses grupos. Não, essa mudança agora, ela vem ampliar isso de uma maneira, né, brutal, porque você vai, de fato, poder negociar um ativo que é ilíquido, né, num mercado, te dando muito mais possibilidade e dinamizando essa história toda. Eu acho sensacional, eu acho que e você disse bem, se por um lado é complementar, por outro é concorrencial, ele bota uma pressão nos anjos, bota uma pressão nos fundos. Pô, na hora que você tem a possibilidade de vir uma plataforma levantar 5, 10 milhões, esse é o ticket dos nossos fundos. A gente está colocando isso de 4 a 7, 8 milhões. Então, esse pessoal começa a concorrer com a gente. De qualquer forma, eu acho que tem espaço para todo mundo. E aí o empreendedor ele tem que encontrar aquele mecanismo que é mais adequado para ele. E o financiador, o investidor, pelo seu lado, né, acaba... Porque, veja, uma dificuldade quando você está sentado num fundo, né, quando você tem alocação, é que são equipes pequenas, né, e muito especializadas, e a gente não pode fazer, né, 100, 200 investimentos. Cada fundo que a gente monta, né, fundos, aí o tamanho do fundo que a gente trabalha ali entre 100 e 150 milhões, você faz ali alguma coisa entre 15 e 20 investimentos. E isso já dá um trabalho, cara, absurdo, né? São 15 ou 20 caras que você precisa sentar no conselho, que você precisa ajudar, que você precisa orientar. Contabilidade passa a ser uma questão fundamental. A gente, antes de investir, né, o empreendedor tem que transformar o negócio dele numa SA. Então, assim, você começa a ter um esforço até de regulação, que é muito maior, né? Que traz benefícios de governança, por exemplo, mas que também traz um custo, um esforço maior e um custo maior de manutenção dessa coisa toda. Mas, em resumo, eu acho que eu vejo com muito bons olhos essas várias possibilidades. E aí, de novo, aqui um pouco da minha veia do empreendedor, não só do financista, né? Assim, me colocando no lugar do empreendedor, eu acho ótimo ter várias possibilidades de captação. E eu acho que um mecanismo não exclui o outro. Você, né, do mesmo jeito que você faz lá na sua curva de crescimento, você começa com amigo, né, o Love Money ali, depois você vem para subvenção, anjo. Então, você vai ter ali uma combinação, muito possivelmente, de crowdfunding com depois fundo e segue a vida. É isso que eu acho que vai acontecer. É isso que eu tenho visto acontecer já. Legal, Sérgio. Diga aí, fala. Eu achei... Muito obrigado pela colocação, certo? Porque isso permite também uma visão ampla dos conceitos do ponto de vista da startup. Eu vou te dizer o seguinte. Temos o investidor do ambiente público, né? E temos os investidores privados. Olha, nós, no ambiente de investidores privados, a gente... Marcelo, fecha o seu microfone que está dando uma... ok, obrigado. Okay. Nós que temos identificado e até estipulado, né, que o investidor privado é aquele smart money,
que chamava, é aquele que vai nos beneficiar no mercado. E o investidor, por chamá-lo assim público, né, Embrapi, Finep, tudo, ele é o estrutural, aquele que nos permitirá entrar em um campo maior, em algum... O tempo deles é diferente, né? E está, por dizer assim, alocado, né, em contas específicas, básicas da tecnologia, no nosso caso. Agora, os investidores que têm aquela bagagem que pode nos colocar em ambientes comerciais, por dizer, em novas aberturas, é o que tem acontecido com o nosso atual investidor anjo, que através das reuniões de conselho, esse trabalhão que tem que ter para orientar, alguns identificam oportunidades, porque o conhecimento básico é incrível, como isso vai avançando, né? No Brasil, na Europa, tem uma forma de apresentar, os famosos pitch, né? Você vai pro... E nos Estados Unidos, eu agora há pouco fiquei sabendo que você primeiro apresenta qual é o volume de dinheiro que você está precisando, qual vai ser o retorno e quando vou sair. Entendeu? Então, são visões que a gente vai aprendendo no momento, que provavelmente o Sérgio conheça muito mais que nós, né? Então, é incrível. Ou seja, onde você vai atuar? Se vai atuar à procura de um recurso em um determinado país, por exemplo, Estados Unidos, ou na Europa, são posturas diferentes de como você vai levar essa sua oportunidade. Mas, voltando ao essencial que eu queria dizer em resumo, o investidor fora do ambiente público é o smart money, aquele que te ajuda a própria empresa a ter essa maior lucratividade. E nisso estamos esperançosos que o ano vai ser nosso ano. Pois é. É o dinheiro do growth, né? Você dá aquela disparada. Olha, Marcelo, tem uma boa... A gente tem uma boa... Vamos ver se o... Daniel, uma pergunta para você. Eu te ajudo ou te atrapalho? Então, aí, Adolfo, então, vamos ver aqui o que o Daniel vai dizer. Né, Sérgio? Eu acho que ajuda principalmente nas provocações. Né? Acho que esse é um ponto importante. Né? Aquela visão de dentro, mas de fora. Né? Ou seja, se preocupa e compartilha da preocupação, mas está olhando ali, né, superficialmente para tentar entender o todo. Isso ajuda muito, né? As provocações corretas, né? Tentar sempre ajudar a colocar no rumo, encontrar as oportunidades certas. Acho que esse é uma contribuição enorme, né? E isso, o Sérgio, é muito bom, é muito bom, e tem sido um crescimento grande. É muito reconfortante também poder saber que em momentos de dúvida você tem a quem recorrer. Né? Então, assim, não sei o que eu faço. Para o telefone, Sérgio, está acontecendo isso. Essas são as novidades, o que dá para fazer, né? Então, isso é muito importante. E, assim, só complementando também a questão dos fundos, é um ponto que eu acho que é muito interessante, que a multiplicidade ali de possibilidades, ela também facilita com que você tenha, né, investidores mais, com uma visão mais específica a negócios mais específicos, né? E aí, por exemplo, no nosso caso, que a gente trabalha com hard tech, tem hardware ali, indústria, é muito difícil você achar um fundo financeiro, por exemplo, financista, né, que tem uma visão para esse negócio e que entenda que o ciclo é diferente de um ciclo, né, comum, que, né, os indicadores são outros, né, e que o trabalho que ele tem que fazer é um trabalho diferente. E aí a gente começa a ver também alguns fundos mais específicos se formando, e isso ajuda muito, né, a poder acessar o capital correto. Eu tive uma experiência bem interessante no ambiente público, né? Eu junto com mais duas pessoas que eu falei lá na CSN, né? Quando fomos à procura do primeiro capital captado para o projeto da CSN, foram 100 milhões de dólares. Naquele tempo, 250 milhões de reais, hoje mudou. Mas foi interessante. Olha, nós levamos projeto com a cabeça de engenheiros. E o projeto foi rejeitado. Por quê? Porque falaram assim, olha, vocês analisaram todos os riscos, que agora não tem mais riscos, então vocês não precisam de grana. Aí tivemos que recolher o projeto e analisá-lo de outro ponto de vista, com outra visão. Isso foi bem interessante. Analisar como negócio, né? Esse é o ponto, né? Eu vejo muito
E aí um aspecto até que você brincou lá atrás, quando eu te passei a palavra, foi nessa linha de dizer assim, a gente pensa muito no empreendedor, no jovem, né? Eu sempre ouço aqui, até o pessoal aqui na montagem do Vírgula, a gente tem conversado isso, o pessoal da escola técnica, o pessoal que está na faculdade, etc. Mas, na verdade, se você olhar as estatísticas, o empreendedor de sucesso, ele está ali na faixa dos 40 anos, porque ele errou ali umas 2 vezes, ele trabalhou para outros, né? Ele adquiriu experiência para conhecer o mercado, né? Ele já viveu uma série de coisas ao longo do caminho dele, né? E aí fez uma escolha, né, de ir num determinado caminho, que aquele caminho se revelou correto, né? Então, assim, tem uma série de questões assim, que às vezes elas não são exatamente o que elas parecem ser, né? Quer dizer, tem isso. Alguns anos atrás, você falar, né, do dinheiro público no Brasil, né, como um possível investimento para empresas startups era um negócio totalmente fora da casinha, né? Peraí, está querendo montar a sua empresa com dinheiro do governo, né? Hoje é uma coisa que é compreendida, né? Entende-se o efeito econômico disso, etc. Né? O Sérgio comentou aí dos próprios fundos, a importância que teve a FINEP com o Criatec, etc. E eu acho que agora foi interessante, porque a provocação que eu ia fazer era essa, e o Sérgio mesmo fez. Nós estávamos só falando ali da dificuldade de lidar ali com 20 empresas, etc. Né? Mas ele já fez a provocação ao Daniel. Né? Eu acho que tem essa via de mão dupla. Né? Quer dizer, é importante a troca da experiência sempre, né, entre o investidor, que muitas vezes ele já passou determinadas situações, né, e a empresa, não que as pessoas que estão ali estejam passando aquilo pela primeira vez, mas você ali no calor, no meio do incêndio, às vezes você não tem a tranquilidade, a calma de olhar e não, peraí, tem um outro caminho para resolver isso, né? Ou às vezes até dizer, não, peraí, eu não preciso resolver, né? Isso aqui não tem solução, eu estou querendo resolver um negócio que não tem solução, deixa eu resolver o que eu posso resolver, né? Quer dizer, às vezes a gente fica brigando, por exemplo, com o mercado, né? Falei, então, peraí, mas o mercado, o cliente quer aquele negócio daquele jeito. O mercado não vai mudar porque o teu produto é de outro jeito, né? Quer dizer, já ouvi de empreendedores dizer assim, o mercado não compreendeu o meu produto. Não, peraí, você é que é lunático, está fora da realidade, você tem que olhar a realidade e ir de contra ela o tempo inteiro, ir de contra a demanda do teu consumidor, etc. Um ponto que eu acho, voltando àquela conversa nossa desses fundos, né, do crowdfunding, desses fundos específicos, quer dizer, eu acho que, né, para todos nós ficou claro que abre mais um possível mercado, é mais dinheiro que está fluindo, são novos investidores que estão chegando, né? Eu penso só se talvez não seja mais difícil de lidar, de se relacionar, né, com esses grupos, porque você, quando tem, né, um investidor anjo ou um fundo com mais experiência, né, ele já está acostumado, ele já tem a forma de fazer o acompanhamento, ele já tem ali todo o track, ele já tem o período de reunião, ele já sabe mais ou menos, ele já fez aquilo algumas vezes e, na verdade, ele está ali fazendo um processo de replicar, né, com negócios, né, com produtos ou serviços diferentes. Quando você pega um fundo desses, me passa na cabeça, às vezes, você vai ter ali um gestor com o qual você vai lidar, que possivelmente tenha essa experiência ou não, mas você vai ter um monte de sóciozinhos, né? O cara que botou 5 mil ali, que achando que é fazendo investimento igual um fundo imobiliário, igual um CDB, né, que vai bater lá na tua porta. Pô, eu sou seu investidor, vim aqui te conhecer, né? Eu brinco uma vez que eu estava no Iguatemi, em São Paulo, em Campinas, e eu brinquei, não, peraí, eu sou sócio do shopping também, eu tenho umas ações aqui do Iguatemi, né? Da rede do Iguatemi, né? Mas, obviamente, eu sei que eu não sou... É um investimento, não é um envolvimento com a gestão, né? Quer dizer, mas é um cenário que pode acontecer, né? De estar lidando até esses fundos atingirem também uma maturidade, né? Os gestores, a forma dos gestores olhar o investimento, pode ser que seja diferente. Eu não sei o que vocês acham desse campo. Né? Não sei, Adolfo eu até destacaria um outro elemento, que é quando você começa a ter que casar, né, por exemplo, um investidor anjo com experiência com um fundo que é um fundo de corporate, ou seja, tipo a empresa, e depois você tem que captar com um fundo que é só um VC mesmo. Então, são diferentes atores, né, com perspectivas diferentes, e aí conciliar
interesses ali, às vezes acaba sendo complicado. Até você recebeu um investimento local, né, e no segundo momento está recebendo um investimento de um fundo que é estrangeiro, né? Às vezes as visões colidem ali, né, e precisa ter esse rearranjo, né, de forças, essa readequação aí no processo. Nós estamos vendo assim, um momento bem interessante, porque a atratividade da empresa começou a aumentar, né? E fora, inclusive na Europa, já está olhando para nós, e nós estamos olhando para eles, mas novamente pela possibilidade de ingressar dentro do mercado que nós atuamos. Então, são situações aí que, inclusive, foi através do próprio conselho do Angels, que nos está suportando. Então, eles mesmos estão criando uma relação bastante boa em si, para poder não interferir na própria governança, como falou Sérgio, né? Na governança do processo. Né? Agora, do meu ponto de vista, que eu sou o cara comercial da empresa, eu quero esse cara louco. E para isso eu preciso de recursos, então eu tenho que nivelar. Mas eu gostei da parte que o Sérgio falou relacionada com a governança, ou seja, você escuta, né? Acredita no processo, então tem que estar nivelado entre o que você, como startup, no nosso caso, né? Acreditar também como vai ser esse processo, para aproveitar as oportunidades, mas também saber que tudo tem seu tempo. É super interessante, né? Porque isso é verdade. Quanto mais gente você bota, né, no processo, mais difícil ele fica. E da mesma coisa quando a gente fala, né, fazendo uma analogia, né, e é o caso específico das empresas, mas quando você olha também um ecossistema de inovação, né, quando você olha um projeto de desenvolvimento regional, né, como tua experiência também no líder, né? Quer dizer, quanto mais gente tem ali, mais interesses tem no processo. E aí você acomodar tudo isso e fazer um jogo de ganha-ganha para todo mundo é difícil, né? Porque você, de vez em quando, sabe assim, poxa, agora eu tenho que ceder um pouquinho, né, pelo bem do projeto. Porque lá na frente eu vou ganhar um pouquinho, né? Quer dizer, tem essas acomodações, elas nunca são fáceis, né? São apostas. Né? E um pouco do que a gente está vivendo aqui nos últimos meses, no desenho desse espaço e de outras iniciativas, vai muito nessa linha também. Né? Acho que o grande trabalho aí, né, acho que é uma palavra que ela é chave nesses processos todos, né? E eu já estudei a parte também de projetos de desenvolvimento regional, de APLs, não sei o que. A questão é criar confiança. Né? Quer dizer, esse processo de criar confiança, de você falar, não, peraí, esse cara eu sei até onde ele vai, eu consigo lidar, né? Eu tenho expectativas claras e que elas estão sendo atendidas, né? Porque a pior coisa é você não saber se você pode contar ali com o teu sócio, com o teu parceiro, com o teu investidor, até onde que você pode contar, né? Esse é um acho que é um dilema, inclusive, que a academia precisa estudar mais, porque a gente olha muito a questão hoje da política pública, precisa ter investimento, precisa ter regulação, né? Fala, não, o governo tem que melhorar o ambiente de investimento, né? O ambiente de negócios, a gente fala sempre da reforma tributária aqui no Brasil, mas a gente não fala, né? Pelo menos as áreas aí, economia, administração, engenharia, não olham muito para essa questão que ela é mais abstrata, mais simbólica, né? De como que você cria confiança entre atores de organizações diferentes, né? E que isso vai gerar ali um conjunto de benefícios, né? Eu conheço no exterior, algum pessoal da área de ciências sociais que olham, né, que vão lá aquelas discussões da racionalidade limitada, das expectativas racionais, né, que isso hoje tem o mercado financeiro, a área de gestão de portfólios financeiros avançou muito nisso, tendo aí vários prêmios Nobel, aí, né, o Daniel Kahneman e outros, mas que a área do investimento, né, que não é o financeiro, mas o investimento, vamos dizer assim, empresarial, ainda não olhou. Né? Eu acho que tem um campo aí interessante, né? Quer dizer, dentro de uma sociedade, como é que você cria confiança com o teu investidor, né? E aí eu volto lá no Sérgio, né?
Eu sempre ouvi falar, até conversando com alguns investidores, que muitas vezes, né, isso acontece também, eu participei já muito de banca de seleção, de incubadoras, né, que às vezes você não compra o projeto. Né? O projeto ele é ruim, ou ele é limitado, ou ele precisa de ajustes, que você, na verdade, aposta nos empreendedores. Porque você entende que aquele grupo tem condições, né, ali, tem competências que se complementam, ou às vezes falta uma competência ou outra, mas você já visualizou como você vai resolver, né, e que a partir dali eles têm um potencial de gerar novas soluções. Né? E isso, principalmente na garotada mais nova, não é o caso de nenhum de nós aqui, né? Na garotada mais nova, é muito isso. Às vezes a solução, o problema que eles estão identificando, a solução que eles estão propondo, às vezes até já existe. Ou às vezes é um negócio que não tem mercado suficiente para você manter um negócio ali operando. Né? Mas eles têm potencial, eles são resolvedores de problema e você os compra por conta disso. Né? Aí eu pergunto para o Sérgio se ele percebe isso também, se quando eles analisam uma possibilidade de investimento, é nessa linha também. Olha, sim, eu acho que a gente leva isso em consideração, mas a questão da indústria, cara, a questão da arena de competição, aonde você vai se inserir, ela é extremamente importante. Assim, um time de excelência, se tiver numa indústria ruim, ele não prospera. Né? E aí, obviamente, o que eu espero é que o time tenha, né, o bom senso de migrar para uma indústria mais atrativa. Né? Mas, em geral, eu acho que quanto mais no início da curva você está, né, da curva de crescimento, você está investindo, mais você olha as pessoas, né? E aí não só as suas habilidades, mas quem elas conhecem, o caráter, a estrutura familiar. Você começa a procurar uma série de evidências que vão te ajudar a tomar uma decisão. Né? Então, e aí essa coisa da referência também é muito importante. Né? Por isso que eu fico falando, Daniel, fica de olheiro aí, me conta aí quem que você está vendo aí que está indo bem, quem você conhece, me apresenta essa turma, né? E é muito curioso, porque todo dia eu recebo uma meia dúzia, tem uma área lá no site para o pessoal mandar o seu plano de negócio, né? E, cara, isso é um negócio extremamente time consuming, eu recebo um monte, e aí eu estou lidando com aquilo, mas, né, se o Daniel me ligar e falar, estou com um cara aqui muito bom que eu quero que você conheça, certamente ele ganha prioridade e passa na frente de todos os outros. Né? Então, essas questões são muito curiosas e interessantes da gente perceber, né? No time, né? Quem são essas pessoas, de onde elas vêm, o que elas já fizeram. E, obviamente, quanto mais jovem elas são, elas não têm a experiência, e você tem que caçar outras evidências que te deem conforto para o investimento. Né? Chega ao ponto de você pegar um cara muito jovem e você, pô, deixa eu dar uma olhada no teu CR aí, né? Quero ver como é que você foi, porque, cara, se você foi muito mal, isso não é uma boa evidência, né? Já fico alerta. Acho que é por aí. Ou talvez o contrário, né? Cara, geralmente, para toda regra tem uma exceção, mas esse é um caso onde a regra te ajuda, né? Você pega... Óbvio que excelência acadêmica nem sempre se traduz em excelência profissional. O cara, né, foi CR 9+, e aí chega na hora de empreender. Isso é até um ponto interessante. Quando eu estava na PUC, lá na incubadora, eu trabalhei com muita gente, tinha uma característica, assim, muita gente, em especial que vinha do departamento de informática, uma galera muito boa que tinha tido, né, bolsas e tudo mais. E eu brincava assim, olha, o problema é que vocês passaram a vida inteira recebendo elogios, né? Primeiro em casa dos seus pais, depois dos seus professores, e agora vocês têm que vender, e essa é uma atividade onde você tem que lidar com o não, a maior parte do tempo.
Então é não, não, não. E eu vi várias pessoas desabando. Os caras não tinham estrutura emocional para lidar com o não. E aí, Adolfo, que é comercial, pode ou não sustentar o que eu estou falando. Então, assim, para alguém que já está cascudo, né, você lida melhor com isso. Mas aquele garoto novinho lá que estava CR, né, bolsa, e todo mundo dizia que ele era muito bom, ele tinha, olha, aquela história, né? Eu tenho um produto assim, você não entende o que você quer, eu sei. O produto é esse aqui. Não, isso daí não me interessa. E o cara desaba. Então é muito interessante esse processo. Antes de nascer a Previsio, nós fizemos o seguinte: tínhamos a ideia, tínhamos conversado tudo, e fizemos uma excursão a toque de caixa, entre nós mesmo, né? Fundo tirado do bolso mesmo, e fomos para o Vale do Silício conhecer, fomos na TechCrunch, fomos os 4 sócios. Os 4 sócios dormimos em hotel, não em hotel, né? Naqueles motel de americanos, né? Os 4 no mesmo quarto. Imagina, né? A situação, 20 dias, era uma jaula, né? E passamos 20 dias em Berkeley também. E foi muito interessante, porque o que o Sérgio acaba de falar é o seguinte: a primeira análise nos chamou a atenção. O negócio é o quê? A primeira pergunta, o quê? A segunda era para quem? Para quem é o mercado? E a terceira, com quem? Resolvam essas 3 perguntas: do que, para quem e com quem, e esse com quem tem que fazer sentido. Se não faz sentido, continue a amizade. E voltamos da viagem com esse negócio e fez sentido. E é uma coisa que sempre vamos repassando para os outros também, né? E é fundamental. O como se resolve de diversas maneiras, diversas formas. Esquece o como. Vamos nesse fundamental. Tá? É incrível, né, como as histórias vão se encontrando aí. Não, e é muito curioso, né? Vocês estão falando aí, as minhas experiências empresariais estão no passado, eu virei um ser acadêmico, né? Perdi o cacuete de fazer consultoria, essas coisas, mas tem muita analogia com as coisas que a gente vive na universidade, né? Tomar ou não, né? Sérgio também que fez essa trajetória, quantos artigos a gente manda aí para a revista e toma não, e a gente vê a gente que a vida inteira ouviu dizer você é muito bom, você é muito bom, você é muito bom, e o cara fica ali 3 dias moído porque tomou um não de uma revista. O Sérgio também comentou aí do monte de plano que ele recebe, plano de negócio. A gente recebe um monte de artigo também nas revistas aqui, cara, e aquilo consome um tempo enorme e você às vezes aperta e não extrai nada dali. E aí falta exatamente o que o Adolfo falou agora. Quer dizer, aquilo é um resultado de uma atividade de pesquisa, em algum aspecto como o produto de vocês, né? Tem que estar muito claro para quem, né? Como, para quê, o que aquilo contribui, né? Óbvio que é um resultado de pesquisa, ele não é um produto, não é um serviço, está no estágio anterior, né? Mas essas coisas muitas vezes não ficam claras. E aí você não consegue trabalhar, consegue avançar com nada e você rejeita. É só uma curiosidade que fala assim, não, peraí, os nossos mundos são tão diferentes, mas também tem coisas muito similares nesse aspecto. E esse negócio de dividir quarto amontoado, a gente na academia faz um monte também. A gente vive essa pobreza também aí, né? Pessoal, a gente vai começar a caminhar para o final, a gente já tem um pouquinho mais de 1 hora também, não quero tomar tanto tempo de vocês sexta-noite, né? O Daniel chegou de Curitiba, aí o Sérgio aí está em São Paulo, a gente teve a semana atribulada, né? Não estamos tomando uma cervejinha aqui, mas primeiro, obviamente, abrir para vocês fazerem perguntas um para o outro, né? Se vocês já fizeram algumas perguntas, algumas provocações, quem quiser fica à vontade, né? E depois eu quero falar um pouquinho também do vírgula para vocês, né? Fazer alguns convites específicos e aí a gente encerra, né? E deixa dar uma paradinha, dar um break, que daqui a pouco a gente tem outra sessão. Então, vocês fiquem à vontade aí para perguntas. Quem vai? Eu acho que até fazer uma provocação no Sérgio na linha do que o Marcelo comentou antes, né? Porque, assim, no geral, é muito difícil para startups, empreendimentos que se iniciam fora dos grandes centros,
terem acesso, né, à rede de contatos, terem acesso aos fundos, e como você bem colocou, Sérgio, as conexões são muito importantes, né? E aí, pensando já na linha do que é o vírgula, né, e que a gente quer que novos negócios surjam aqui, eu estou falando, né, como Volta Redondense, não como representante da Embiida, né, o que pode ser trabalhado a nível, né, municipal, regional aqui, né, para que a gente facilite essa interlocução, dos negócios que começam aqui com os fundos que não estão olhando, né, necessariamente para o interior, mas sim estão nos grandes centros. Cara, eu acho que tem duas coisas importantes, que são a formação dessas estruturas, né? Bom, a UF já está aí, está há bastante tempo aí, tem um campus consolidado, isso é extremamente importante, né? No meu caso, que invisto em empresas de base científica e tecnológica, tem uma associação direta em startups nascem onde tem universidades de ensino e pesquisa, né? Então tem essa associação. Então, isso é uma coisa boa, né, para a região. Eu acho que mecanismos como o vírgula são extremamente importantes porque eles fazem um papel complementar da universidade, né? Eles estão mais próximos dessa ponta de negócios. Então você começa a ter essa dobradinha. E eu diria que o terceiro elemento é você, né, o empreendedor. A tendência é que você se transforme num ícone aí da região e que você, né, inspire outras pessoas a seguir nessa trajetória. Eu vejo que, né, a gente já participou de outros eventos, eu, Daniel, o Marcelo, então a gente essa consistência, né, você vai gerando essa massa crítica importante. Então, a fórmula é essa, ela é conhecida. É curioso, porque ela é conhecida, ela é fácil de explicar e não tão fácil de praticar, né? A gente já viu e conhece vários casos. Eu me lembro daquelas pesquisas que tinha da Amprotec, aí você via lá 360 aceleradoras, incubadoras, não sei o quê. Aí você chegava lá, tinha meia dúzia realmente, né, consistente, que estava no mercado há muitos anos e tinha um grupo, e a grande maioria tinha uma, duas pessoas, não tinha suporte, não tinha nada. Então, mas em algum momento elas tiveram aquele pontapé inicial, teve. E isso é extremamente importante, cara. Esse entendimento que isso é relevante para o desenvolvimento local. E aí uma coisa curiosa, eu me lembro, eu ainda estava na FAPERJ, teve um edital que você, Daniel, me colocou em contato com o pessoal da secretaria, né? E eu fui apresentar, fizemos um evento como esse para apresentar o edital. E, para minha surpresa, a audiência foi mínima. Tinha meia dúzia de pessoas, se tivesse. Eu acho isso muito ruim, né? Então, assim, a provocação que eu deixo é como é que a gente muda esse cenário, né? Como é que a gente faz o pessoal entender esses vários mecanismos de financiamento? Eu acho que Adolfo colocou bem, né? Ele falou aí, mais uma vez, essa coisa do smart money. Nós somos o smart money. Nós temos o capital. Então, mas eu preciso das tecnologias e preciso das pessoas. E é o que a gente olha esse triângulo, né? O capital, pessoas e tecnologia. E nós somos a cola desse processo, né? E muito da capacitação para gerar essas tecnologias, no caso, no meu entendimento, está aí na UF e em outras instituições de ensino e pesquisa da região. E eu acho que o Adolfo chamou a atenção para uma questão muito importante também, que é esse polo automotivo que tem aí. Eu tive visitando, né, acompanhando o Daniel numa venda, ou numa demonstração venda, né, na Jaguar Land Rover. Cara, é impressionante aquela fábrica, é impressionante esse polo. Então, assim, eu acho que a minha expectativa é que tenha
né, que a gente veja daqui para frente cada vez mais empresas que vão nascer para atender esse polo que está aí, que está do lado, né? Tem uma questão, essa questão da acessibilidade, ela é relevante, né? Então, eu acho que essas seriam as minhas considerações aí para a região. O Sérgio, quando eu fui executivo da EDEC, a gente se reuniu na Europa, representando unidades específicas. Marcelo, só fecha o seu microfone. Obrigado. E no meu caso, na Europa, muitas vezes eu tinha que assistir a reuniões, participar em reuniões, representando o Cone Sul, e me perguntavam onde eu morava. Embora eu vivia viajando, eu morava aqui em Volta Redonda, moro em Volta Redonda. Porém, existe um amor próprio de você vender também seu lugar, sua moradia, né? No sentido de, olha, esse é meu espaço, essa é minha cidade, Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, não tem praia, não tem carnaval, não tem tudo, que era a relação mundial. Mas quando eu falava que estava a 40 quilômetros da Volkswagen, da Michelin, da Land Rover, Jaguar, assim, criava-se uma atratividade. Estou falando essa história um tanto quanto assim, meio, esteve lá, né? Mas isso é importante também, por vírgula. Onde vocês estão? Olha, estamos inseridos onde nasce, a região que nasce, Barra Mansa, Volta Redonda, a industrialização do Brasil, né? Estamos aqui nesse polo que Sérgio mencionamos agora. Então, atratividade relacionadas também com o ambiente da saúde, né? Que torna-se também atrativo com as empresas, faculdades aqui. Então, esse ambiente tem que ser ressaltado. Eu estou roubando um pouco tua deixa, viu, Sérgio? Né? Nesse sentido, porque ajuda também a pensar. E, no fundo, esse encontro é para isso. Como a gente melhorar até nossos próprios pensamentos, ok? Não, e o legal é que, né, além de empreendedores, né, quer dizer, tanto o Adolfo quanto o Daniel também tem uma contribuição importante aí nesses projetos, né? Então, sempre aí, a gente se encontra várias vezes em grupos diferentes, em iniciativas diferentes, né? Eu também tenho eu brinco que hoje eu sou um empreendedor acadêmico, né? Quer dizer, eu tenho um lado institucional de estar querendo também construir essas pontes, né, da universidade aí com os atores da sociedade, e esse é um elemento central. A proximidade é um elemento central, inclusive, né, a própria discussão, a geografia econômica discute isso, essa coisa da confiança, da cultura comum, né, tem uma série de aspectos que explica, por exemplo, muito o sucesso de boa parte da indústria italiana, né, de pequeno porte, que operava junto, né, e aqui a gente precisa, na verdade, a gente veio num desenvolvimento de um modelo industrial de grande escala, essencialmente exógeno, né? Decisões tomadas de fora, né? E precisa mudar esse enfoque, né? Então, acho que o Sérgio colocou da importância de ter universidades estruturadas tem dois aspectos. Um, efetivamente, da ponta da tecnologia, de estar desenvolvendo, né, efetivamente, tecnologias novas, e o outro até na ponta mais das ciências sociais, né, de estar compreendendo esses fenômenos, né, de estar na discussão. Peraí, o que nós somos enquanto região? Né? Nós temos uma configuração assim, nós temos uma configuração assado, mudou o quê? Que setores novos estão vindo? Né? E a gente tem feito esses estudos lá na UF. Né? Eu tenho alguns colegas até que falam assim, olha, isso aqui nunca vai ser uma PL, porque não tem a cultura, tem que morrer essa geração inteira, né, que foi criada dentro da visão de uma CSN, puxando com seus fornecedores, etc., que é uma outra lógica de um cluster industrial, etc. Né? O arranjo das montadoras é diferente, né, ele é muito distinto hoje, né, por conta aí da própria tecnologia, né, da relação aí com fornecedores globalizados, né, mas tem os setores de serviço. A nossa economia já fez uma transição para serviços, mas a gente ainda está principalmente serviços de baixo valor agregado. Né? E aí você olha ainda grandes centros, você tem serviços,
serviços financeiros, de consultoria, serviços de valor agregado mais alto, mas aqui na região você não tem, né? E aí como é que, né, quer dizer, a gente usa, no caso até das empresas de vocês, a tecnologia para prestar serviço de valor agregado, né? Então aí são desafios que estão postos para a gente, né? E que eu acho que a gente está dando alguns passos aí para enfrentar, né, ao longo desses últimos anos, iniciativas como, né, do APL Metal Mecânico, iniciativa do Parque Tecnológico, iniciativas como do ABR, né, Líder, né, e agora a iniciativa do Vírgula, né, na verdade elas são praticamente envolvem os mesmos atores, né, e ela vem complementar ou vem tentar dar um outro caminho para essa lógica. E hoje você tem a possibilidade na região escalar globalmente através dos seus próprios clientes. Né? Isso é um passo enorme. Pois é, eu acho que até alguns anos atrás teve um movimento forte, né, dos projetos de parque tecnológico na região, etc., que a gente teve envolvido aí também com a Firjan, né, mas o parque, ele talvez a gente tenha começado pelo final, né, tentando puxar a cadeia toda, né, e a gente fez uma reflexão aí junto com a prefeitura, né, e falando, não, peraí, vamos para trás, vamos começar do começo, né, e a própria ideia aqui do Vírgula, né, a gente não é nenhum espaço de incubação em si, né, na verdade é um hub, literalmente um hub, como um roteador de um computador, né, de uma rede. A ideia é que a gente tem um espaço físico, né, até porque a gente é uma sociedade que precisa da coisa física, apesar de trabalhar hoje no virtual, né, a gente precisa ter uma placa, a gente é patrimonialista, né, a gente precisa ter um local, uma placa, uma coisa que se identifique. A partir desse momento que a gente tem esse espaço aqui, começar a construir as interfaces, as networkings, né, que várias já estão colocadas, né, você, né, chegou aqui, encontrou o Márcio, que você conhecia há 30 anos, né, tem o nosso patrono, praticamente, que é o Sodré, né, que também é outro que você foi aluno dele, ou foi meu chefe, né, que é a pessoa que está dando a liga nesse processo todo aqui, né, então, quer dizer, tem vários atores que a gente quer trazer para dentro desse espaço, né, e aí eu deixo, primeiro, o agradecimento para vocês de estarem aqui com a gente hoje, de terem vindo conhecer o espaço, né, ao Adolfo e ao Daniel. Deixo uma intimação ao Sérgio, né, que ele venha à Volta Redonda, né, a gente promete que a gente leva você para comer um peixe, comer uma fruta, né, quando você vier visitar, vier verificar a contabilidade do Daniel aqui, né. Cara, isso você... Ó, Daniel, tá ouvindo, né? Isso não foi combinado. Eu tenho que ir aí para a gente exatamente ver a contabilidade, ele tem que estar me devendo uma apresentação de trimestre, eu estou para ir até o final do ano, eu estou indo aí, vou te cobrar a truta. Então, a gente está te esperando aqui para conhecer o Vírgula e tomar um café, comer uma truta. A gente tem longas histórias aí também, né, de viagem, de congressos e outras, né, e, obviamente, né, ao Adolfo e ao Daniel que vivem aqui o dia a dia desse ecossistema, a casa é de vocês, né, quer dizer, a gente está querendo, se vocês quiserem, estou com uma ideia nova, tem um garoto bom, tem um pessoal bom, vamos botar lá no Vírgula, né? A ideia nossa é, nos próximos meses, estar soltando algumas chamadas, né? Além do Hub aqui, especificamente, a gente está fazendo um trabalho dentro da UF para criar alguns espaços, aí sim, já pensando, talvez, numa incubação, né? Inclusive com o apoio da FAPERJ, num projeto mais amplo, etc., aqui seria algo tipo, talvez uma pré-incubação ou uma preparação, né? O Sebrae está nos trazendo uma proposta de um programa de aceleração também, para pegar uma série de empreendedores, nem tão no estágio inicial, nem no estágio que vocês já estão mais em mercado, né? Então, a gente acredita que nos próximos meses, aí muita novidade, a gente vai ter muita novidade, né? A gente espera também, obviamente, que passe essa turbulência política que a gente está tendo, e econômica, aí, que é global, né? E que a gente consiga caminhar mais rapidamente, né? O projeto do Parque Tecnológico está sendo reconfigurado,
né? E aí a FOA entrou também no circuito. Então é possível que a gente tenha, em um prazo aí de não muito longo, né? Um processo aqui de atração, né? De empreendedores, né? De formatação, de ideação, de incubação e de parque tecnológico, compondo aí um ecossistema, né? E aí fica faltando a gente depois sentar e montar o acelerador, o fundo de investimento, né? E as outras coisas, os outros elementos, né? desse hub. A prefeitura também tem sido grande parceiro, o shopping aqui também, que também tem investidores financeiros por trás do shopping, né? Então a gente vem, esse projeto hoje tem já 17 apoiadores, né? Então a gente vem também arregimentando aí novos apoiadores. A ideia é criar um clube de investidores, criar clube de empresas, né? Entender as demandas de vocês também, por, obviamente, capacitação, por formação de pessoal, né? Coisas simples que a gente já faz informalmente, mas talvez escalar isso mais para atender esses segmentos. Tá? Então, queria agradecer a todos, né? Ao Sérgio aí que está remoto, né? Ao Adolfo e ao Daniel que estão aqui, né? Dá por encerrado esse primeiro evento, essa experiência aqui do Multicast. A gente ainda está se instalando aqui no Hub, né? Ainda estamos um pouquinho precários. A gente vai melhorando aí ao longo do tempo, né? E só tenho a agradecer a todos vocês. Tá bom? É isso. Gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau. Bom final de semana. É isso. O Sérgio saiu aí, saímos lá.